Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do INSS. Nessa aula nós vamos continuar falando de assuntos importantes, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso INSS, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje, que diz assim: entre os protocolos que compõem o TCP/IP, inclui-se o IP, que se localiza na camada de transporte da arquitetura TCP/IP. E aí, pessoal, está certo ou errado? Bem, para entender essa questão, nós temos que compreender o que é a arquitetura ou modelo de camadas de rede chamado modelo TCP/IP, que é o modelo básico utilizado para conceber a própria internet ou ainda as intranets, certo? Esse modelo ele pode ser concebido como modelo de 4 camadas, onde a gente tem a camada 1 como sendo a camada de acesso à rede, a camada 2, que pode ser chamada de camada da internet, ou ainda camada de interrede, ou simplesmente camada de rede. Nós temos a camada 3, que é a camada de transporte, e ainda a camada 4, que é a camada de aplicação. Muito importante saber também aqui, pessoal, e eu quero ressaltar isso para vocês, que essa camada de acesso à rede, ela também pode ser conhecida como camada de interface de rede. Então são duas nomenclaturas que descrevem a camada 1. Tanto faz chamar ela de camada de acesso à rede ou camada de interface de rede. E outro ponto importante é a gente saber a relação que existe entre um outro modelo, que é o modelo de 7 camadas, conhecido como ASI, e o próprio modelo TCP/IP. Isso é importante também para as provas. Observa comigo que no modelo TCP/IP, a camada de aplicação ela corresponde a 3 camadas do modelo ASI. A camada de sessão, de apresentação e de aplicação do modelo ASI, então todas elas descritas apenas como uma camada no modelo TCP/IP chamada camada de aplicação, certo? Camada de rede, como eu já disse, é a camada de transporte, é igual ao nome, a camada de rede é a camada de internet, interrede ou de rede mesmo, e a camada de enlace de dados e a camada física é descrita como a camada de acesso à rede no modelo TCP/IP. Então isso aqui é uma relação, a comparação entre o modelo ASI, que é o modelo de 7 camadas, e o modelo TCP/IP, que é o modelo de 4 camadas. Outra coisa muito importante é a gente descrever elementos que compõem cada camada, como por exemplo os protocolos. Na camada de aplicação, nós temos os protocolos que correspondem às aplicações que o usuário utiliza no cotidiano, como HTTP e HTTPS para acessar páginas da web, o FTP para transferir arquivos, Telnet e SSH para realizar acesso e controle remoto, SMTP, POP e MAP para trabalhar com e-mail, entre outros protocolos que existem na camada de aplicação, como aqui eu descrevo, certo? Na camada de transporte, os dois mais importantes a se lembrar que estão na camada de transporte é o protocolo TCP e o protocolo UDP. Certo? Lembrando que o TCP é orientado à conexão, porque verifica se os dados chegaram no destino e verifica também sua integridade, e o UDP, que é um outro protocolo da camada de transporte, não é orientado à conexão, porque não verifica a integridade dos dados. Temos também aqui a camada da internet, e essa aqui é muito importante para a nossa questão. A camada da internet é aquela que descreve principalmente o protocolo IP, que é o protocolo da internet, ou ainda o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Temos também o ICMP, que é um protocolo que gera mensagens de erro para a origem quando os pacotes de dados não atingiram o destino. Então, quando os pacotes de dados não atingem o destino, o ICMP entra em cena e gera uma mensagem de erro avisando a origem que os pacotes de dados não chegaram no destino. E temos também a camada de acesso à rede, que entra os padrões de conexão, como padrão DSL, Wi-Fi, Ethernet, entre outros, certo? Então agora, pessoal, que eu descrevi as camadas do modelo TCP/IP, muito importante saber que o IP está na camada de internet, ele não está na camada de transporte. E por que eu relevo isso como muito importante para a questão? Porque a questão diz assim: entre os protocolos que compõem o TCP/IP, inclui-se o IP que se localiza na camada de transporte da arquitetura TCP/IP. Pessoal, está errado. O IP não está na camada de transporte. Observa comigo, o IP está na camada da internet. Quem está na camada de transporte é o TCP e o UDP. Portanto, o IP, que é o que ele pediu, não está na camada de transporte, está na camada da internet. Por isso, marcamos essa questão como errada.
Valeu, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do INSS, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!